Vamos para mais um bloco no nosso modelo de negócio, o bloco dos recursos-chave. Recursos-chave são os recursos que permitem à empresa criar e oferecer a proposta de valor, atingir os mercados e manter relacionamento com os segmentos de clientes e também gerar receita. É importante que a gente possa perceber que às vezes o mesmo produto ele pode ter os recursos-chave diferentes para diferentes etapas do seu processo. Então, por exemplo, para que uma peça de roupa esteja à venda na loja final, para o cliente final, essa peça de roupa ela é importante que a empresa que criou a roupa é mais importante que ela tenha recursos humanos, que saibam fazer o design, saibam fazer um corte, estilistas, e a empresa que produziu a roupa, que pode ser outra, é mais importante que tenha máquinas e costureiras, por exemplo. Então, para o mesmo produto, eu posso ter uma indústria que o recurso-chave são pessoas e posso ter uma indústria onde o recurso-chave são máquinas e equipamentos. Então, é importante que a gente entenda qual que é o recurso-chave daquela atividade que a gente está querendo fazer. É claro que nesse caso eu poderia ter também uma empresa que fizesse tudo, criasse as roupas e também depois as produzisse. Nesse caso, os recursos-chave aliariam essas duas coisas. Esses recursos, eles podem ser recursos físicos, então um espaço, determinada máquina, podem ser recursos financeiros, dinheiro, recursos intelectuais, conhecimento, ou recursos humanos. Ou, claro, uma combinação desses todos. Esses recursos podem ser adquiridos, comprados, podem ser alugados pela empresa ou ainda podem ser adquiridos por parceiros estratégicos. Então, por exemplo, alguma empresa que peça para uma empresa parceira comprar determinado imóvel, porque essa empresa é especializada nisso, e depois ela aluga esse imóvel, ou que faça uma parceria com uma outra empresa que tem uma máquina e eu posso alugar a máquina desse parceiro ou pagar uma taxa de utilização pela máquina desse parceiro. Também é uma forma de se adquirir recursos-chave para a empresa, ou de ter domínio sobre esses recursos mesmo sem necessariamente adquiri-los. Então, podemos fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a definir quais são os recursos-chave para a empresa. A primeira delas é: quais são os recursos essenciais que a sua proposta de valor exige? Sem o que você não consegue oferecer a proposta de valor que você está pensando no seu modelo de negócio. E aqui é importante que a gente pense em essenciais mesmo, ou seja, o mínimo que é necessário de recursos para que eu consiga oferecer aquela proposta de valor que eu estou planejando no meu modelo de negócio. Eu preciso pensar também quais são os recursos essenciais para o meu canal de distribuição, ou seja, qual é o mínimo de recursos financeiros, físicos, que eu preciso para que o meu produto, o meu serviço chegue até o cliente final. Outro ponto importante é que eu tenha recursos, pense nos recursos que eu vou precisar para o relacionamento com os consumidores. Tanto como que eu vou comunicar sobre o meu produto e meu serviço e também como que eu vou me relacionar ao longo dos tempos. Vou ter um canal de call center, isso vai demandar recursos. Vou ter um canal de comunicação por e-mail, também demanda recursos diferentes e eu preciso pensar nisso. Por fim, pensar nos recursos que eu vou precisar para gerar o meu fluxo de receita. O que é o mínimo que eu preciso ter para conseguir gerar e manter esse fluxo de receitas ao longo do tempo. Vamos agora falar um pouquinho das classificações de recursos que a gente pode fazer para esclarecer também, para te ajudar a pensar nos recursos-chave que você pode precisar. Primeiro são os recursos físicos, ou seja, ativos físicos, tais como fábrica, prédio, carro, sistema, máquina, rede de distribuição, ou seja, tudo aquilo que é físico que a empresa precisa para manter as suas operações. Então, um supermercado, ele precisa ter a loja, ele precisa ter prateleiras, ele precisa, se ele tem várias lojas, ele precisa ter um ótimo sistema de distribuição, ele poderia ter os caminhões, ou ele pode terceirizar isso,
Uma montadora de automóveis, ela precisa ter a fábrica, ela precisa ter a estrutura para que as peças, os produtos cheguem das fornecedoras e vão até a fábrica. Se eu estou pensando numa empresa de mineração, então ela é cheia de recursos físicos, ela precisa ter o direito sobre aquela mina, ela precisa ter equipamentos para explorar a mina, ela pode precisar de ter equipamentos de logística para levar o produto que foi minerado até o cliente. Então, esses são exemplos de recursos físicos, ativos físicos que a empresa precisa ter e que podem ser alguns dos recursos-chave dela. Além dos recursos físicos, existem também os recursos intelectuais. Como exemplo de recursos intelectuais, podemos ter marcas, propriedade de conhecimento, direitos autorais, patentes, bases de clientes. Esses recursos intelectuais, eles são difíceis de ser desenvolvidos. Em alguns casos eles podem ser comprados, mas em outros casos eles precisam ser conquistados, adquiridos, criados ao longo do tempo. Mas por serem difíceis de serem comprados, eles também acabam oferecendo um grande diferencial para a empresa. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui da marca Nike, qual é o valor que essa marca agrega aos produtos, aos tênis, às roupas, né? Então, e é um valor que não tem como ser comprado, é algo que foi desenvolvido ao longo do tempo. Ou também temos o caso de empresas que envolvem grande conhecimento. Então, por exemplo, o recurso intelectual do Facebook. Não tem como adquirir aquele recurso intelectual. É um recurso que foi desenvolvido ao longo do tempo, aquele conhecimento foi desenvolvido ao longo do tempo e se tornou um recurso-chave para a empresa. Outro recurso-chave que é importante são os recursos humanos. Os recursos humanos eles são mais importantes em empresas, em indústrias, que dependem muito do conhecimento, ou indústrias criativas. Então, antigamente, os recursos físicos eram os mais importantes para as empresas, né? Era preciso ter muito dinheiro para você fazer uma empresa de aço, por exemplo, para você fazer uma empresa de petróleo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os recursos humanos, intelectuais, são mais importantes para a empresa. Você vê a grande briga que é entre Facebook e Google pelos melhores cérebros das principais faculdades americanas ou mesmo das principais faculdades brasileiras. Por quê? O importante é ter pessoas capacitadas trabalhando na sua empresa e desenvolvendo o seu produto. Em alguns casos também, onde existe um determinado conhecimento técnico, pode ser que seja necessário que você tenha recursos humanos, então esse pode ser um recurso essencial, recursos humanos que conheçam, que tenham capacidade de desenvolver aquele recurso técnico e que são essenciais para a sua empresa. Quando a gente está falando já de inovação aberta atualmente, esses recursos humanos não necessariamente eles precisam fazer parte da sua empresa. Você pode, de alguma forma, adquirir, fazer parceria com esses recursos humanos que mesmo fora da sua empresa podem trabalhar para você, trabalhar para o seu produto, trabalhar para a sua proposta de valor. E por fim temos os recursos financeiros, ou seja, dinheiro. Claro que a gente pode entender que os recursos financeiros ajudam também a adquirir os recursos físicos ou até mesmo os recursos humanos, mas também pode ir além disso. Então você precisa pensar qual é o mínimo de recurso físico, intelectual, humano e financeiro que você precisa para montar o seu modelo de negócio.